Vamos ver então a atuação do apóstolo Paulo ao apresentar a verdade bíblica para os atenienses. Vocês viram que os atenienses gostavam de saber todas as novidades. Os atenienses e os que viviam lá passavam o dia querendo saber das novidades. O apóstolo Paulo viu o seguinte: lá tem um altar ao Deus desconhecido. Pois então, vocês querem saber a grande novidade? Eu vou apresentar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Vejam, irmãos, isso deve ter despertado nos atenienses um interesse real. Um interesse real em conhecer. Portanto, como eles gostavam de conhecer, eles queriam acrescentar conhecimento. E agora Paulo estava falando, eu vou dizer para vocês o que é, quem é esse Deus desconhecido. Nós vamos ler o capítulo 17, dos versos 24 a 27. Ele diz assim: é precisamente esse Deus que eu vou apresentar para vocês. Verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Veja, irmãos, em primeiro lugar, um Deus que fez todas as coisas. Um Deus criador do céu e da terra, criador de todas as coisas, o mundo e tudo que nele existe. Mas aí Paulo já acrescenta uma coisa que não era comum, não era a verdade dos atenienses. Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. O que os atenienses faziam, mais faziam, os gregos em geral, não só em Atenas, eram construir templos para os deuses habitarem. Você vai em Atenas, você vê as ruínas do Párteno. O Párteno era um templo, um magnífico templo, um belíssimo templo. Hoje ainda você vê as ruínas desse templo, que era para conter o quê? Para conter a imagem da deusa Atena. A deusa que protegia a cidade de Atenas. E Paulo está falando assim, olha, esse Deus que eu estou apresentando para vocês, que vocês chamam de Deus desconhecido, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo o mais. O panteão dos deuses gregos, irmãos, apresentava deuses que precisavam da atuação humana, precisavam ser servidos, precisavam interagir com os seres humanos, eram dependentes, muitas vezes dependentes dos seres humanos. E agora Paulo está falando assim, olha, esse Deus desconhecido, que é o que eu estou te apresentando, ele não precisa de mãos humanas. Pelo contrário, ele é que dá vida a todos nós. Ele é que dá a respiração e tudo o mais. Continuando no verso 24, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e o limite da sua habitação. Paulo está falando aqui, ele é o que fez toda a humanidade. A partir de um casal, esse Deus criou toda a humanidade e a distribuiu sobre a terra. E o verso agora 27 diz assim, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus desconhecido, é um Deus que pode ser buscado, é um Deus imanente, ele está próximo, é um Deus que quer ser conhecido. Ele não está longe de nós. Veja o que Paulo estava apresentando, irmãos, uma grande novidade. Não é um Deus que está lá no Olimpo, inacessível, um Deus transcendente. É um Deus transcendente, pois preenche o universo, mas é um Deus imanente que pode estar próximo de cada um. Paulo apresentou as características e os poderes desse Deus desconhecido, os atributos desse Deus desconhecido. Paulo estava colocando no Deus desconhecido, naquela figura do Deus desconhecido da cultura ateniense, da cultura grega, ele estava falando assim, olha, esse Deus desconhecido é o Deus que fez o céu e a terra.
É o Deus que está próximo de cada um. É o Deus que fez todas as coisas. É o Deus que serve as pessoas. Não é um Deus que precisa ser servido. Veja lá, irmãos, como é que foi então que Paulo pôde apresentar isso. A nossa lição apresenta 5 pontos da estratégia de Paulo. Primeiro, Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade, a devoção do povo. Eu vejo que vocês são muito religiosos. Elogiou dessa forma. Mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que tinha aprendido. Primeiro, ele respeitava a devoção. Era uma devoção mal dirigida, mas era uma devoção. Era um posicionamento sincero. Mas ainda, dentro desses deuses, havia o Deus desconhecido. 3. Contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender. Se era desconhecido, é porque eles não entendiam. Eles não tinham ainda compreendido o que era esse Deus desconhecido. E Paulo agora então apresentou, falou, olha, esse Deus desconhecido é o que eu vou apresentar para vocês. Partilhou o aspecto de Deus de que precisavam desesperadamente. Deus existe, ama os seres humanos e não está diante de nós, não está diante dos seres humanos. Mas ainda advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer a Deus, que não conheciam. Isso nós ainda vamos ver amanhã. Paulo os levou do mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito das crenças. Se pôde levá-los tão longe, estava fazendo um bom progresso. Sim, irmãos, o discurso de Paulo, o sermão de Paulo, a defesa da filosofia do Evangelho, na pessoa de Deus, Criador do céu e da terra, era o discurso que estava obtendo sucesso. Paulo estava fazendo um discurso que, para os atenienses, ávidos de novidades, fazia sentido e eles queriam ouvi-lo mais. Até aqui, ele apresentou a Deus. Até aqui, o discurso de Paulo estava bem alinhado com as crenças atenienses, com as crenças gregas. E a responsabilidade dos seres humanos para com esse Deus? Tá bem, ele apresentou o Deus. O Deus é compatível com o que eles conheciam, ou o que eles desconheciam do Deus desconhecido. Mas e aí, qual a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade de cada um? Judeus, gregos, brasileiros. Qual a responsabilidade de cada um? Paulo vai mostrar agora, vai continuar o seu sermão, o seu discurso, vai continuar o seu discurso mostrando a responsabilidade de cada um diante desse Deus, o Deus desconhecido, que agora já não era tão desconhecido, porque Paulo tinha falado, esse é o Deus criador do céu e da terra, esse é o Deus que nos mantém. Dado isso, qual é a nossa responsabilidade diante desse Deus? É o que vamos ver amanhã.